Olá, meus nobres, tudo bem? Roberlan, gramática nobre com vocês. Vamos estudar um tópico importantíssimo. Como se estuda a língua portuguesa? Olha, vamos ficar ligados na aula, viu? Caneta, papel, vamos anotar e a frase dele tá aí, ó. Professor Pierre, aula dada, aula estudada, hoje. Não demore de fazer sua revisão. Estudou, leu, pesquisou, revise o quanto antes. Contrato de vitória, contrato de sucesso. Eu creio, cronograma, revisão, estrutura, intelecção e organização. É o seu documento de vitória. Cronograma, vou estudar quais são os dias que eu vou estudar a língua portuguesa. De segunda a sexta, todos os dias, 3 dias, agende isso. Estudou, revisa. Estrutura, local, espaço, material didático, livro, computador, dicionário, impresso ou online, dicionário importantíssimo como estrutura de estudo. Intelecção, mente aberta para aprender. E fecha com a própria organização, que é a criação do seu cronograma, que é a linguagem geral aí. Eu, fulano de tal, futuro aprovado ou aprovada no certame tal, determino que vou estudar gramática pelo menos 3 dias. Pelo menos 3 dias. 3 dias a semana. Segunda, terça, quarta, segunda, quarta, sexta. Aí é com você. Quantos minutos? 30 minutos pelo menos. 1 hora e meia. Ciente de que este esforço deve durar até a aprovação final, que se dará no dia, e aí você faz uma agenda. Roberto, eu não sei, mas crie esse estímulo para sua mente. Pergunta importante. O que te move? O que é que te move? Seus sonhos, a tua vida financeira, o que te move? Tua família, o que te move? Companheiros de alma, leitura, literatura. Hoje eu estou sendo bem breve nessa introdução, porque eu quero me aprofundar na parte fundamental, que são as teorias gramaticais da língua portuguesa. Mas a dica não pode deixar de ser feita. O Menino do Dedo Verde. Outra capa, apenas livro fantástico. Livro para criança, né? Depende muito como você encara essa questão de livro para criança. O conteúdo é fantástico, fala de transformação, fala de mudança, fala de alguém diferenciado. Veja o livro, leia-o. Anotações, eu anotaria. Local de estudo, já falamos isso na aula 37. Solitecoba, sociedade, língua, texto, contexto e banca examinadora são as expressões que vão te nortear o tempo todo para estudar com a gente língua portuguesa. Olha que organograma fantástico aí. Primeiro ponto, leitura de diversos gêneros. Leitura é a porta de entrada. Livros, revistas, jornais, crônicas, contos. Leia. A parte teórica, que é a aula de hoje, é fundamental. Toda dúvida você vai tirar onde? Na teoria. E a prática vai te dar energia, fôlego, força para vencer as provas. Olha, exercício na mente. Vamos agora focar aqui. Já estamos focados. Caderno na mão, caneta, lápis, borracha e anotação. Eu anotaria. Primeiro ponto, conteúdo programático. O que vai cair no concurso que eu vou fazer mesmo? Em língua portuguesa. Se já ocorreram outros concursos, né? Pegue editais anteriores e verifique. Já tem em mãos. Qual o nível da prova? Médio, fundamental, superior? Qual é a banca examinadora? Este concurso mesmo da PM na Bahia, o último foi BFC, o anterior FCC. Muda a perspectiva, muda a forma de abordar uma questão, um assunto ou outro, mesmo sendo, às vezes, o mesmo conteúdo programático. Qual é o cargo? As bancas, elas trabalham justamente para prestar um serviço a quem a contrata. Eu quero uma prova para nível superior de segurança, nível fundamental de administração.
E isso ela monta um perfil interessante. Ok? Ponto importante aqui também é a comparação. Compare editais. FCC 2012 e BFC 2017. O mesmo conteúdo. O mesmo conteúdo. Mas a abordagem foi diferente. Quem fez a prova se lembra muito bem. E uma dica importante que tem a ver com a aula de hoje, que é justamente o conhecimento teórico. O que está em negrita eu destaquei nas aulas com os meninos. Mas olha só, a acentuação gráfica está aí destacada. Essa expressão está destacada. E aí, se você vai fazer um concurso que tem acentuação gráfica, vai estar só acentuação gráfica ali? Não. Fonética. Mas, Roberlan, não está fonética no edital, não pode me cobrar. É que você se engana. Ele pode até não cobrar as expressões teóricas de fonética. No entanto, fonética está contida em acentuação gráfica. Sílaba, vogal, semivogal, som tônico, átono, o hiato, o dígrafo, o ditongo, o tritongo, todos esses conhecimentos de fonética, você vai usar, vai refletir em acentuação gráfica. Outro ponto importante é crase, que é o item 9 aí, ocorrência de crase. No item 8 está registro nominal e verbal. No entanto, se a banca não colocar registro nominal e verbal e colocar crase, você tem que ter essa bagagem. Eu não sabia que era assim. É assim, na prática é assim. Ela pode até não te cobrar determinados pontos por não estar no edital explicitamente. No entanto, aquele conteúdo, muitas vezes agrega outros conteúdos. Muitas vezes não, sempre agrega outros conteúdos. De uma forma ou de outra, mais ou menos. Aprendendo a aprender é o foco dessa aula de hoje, que eu espero que seja breve, profunda e valiosa para você. Aprendendo a aprender. Com alegria, com descontração, com disciplina, com esforço, com criatividade e com naturalidade, porque a mente nasceu para aprender. Pronto. 10 definições indispensáveis. Você não vai encontrar isso em todos os lugares, não. Aqui, Roberlan, Gramática Nobre. O seu canal de língua portuguesa. Língua. Item 1, língua. Língua é um conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais específicas. Opa, situação gráfica, uso da vírgula, registro nominal e verbal são regras gramaticais específicas. Eu tenho que saber o que é a língua. Uma curiosidade é que o Brasil possui 2 línguas, língua portuguesa e Libras. Item 2, gramática. Mas o que é gramática? Conjunto de prescrições e regras que determinam o uso considerado correto da língua escrita e falada. Olha só, vou destacar. Uso considerado correto. Não entendi. Pense aí, reforma ortográfica. Não entendi ainda. O que era certo passou a ser errado. O que estava errado passou a ser certo. Por exemplo, frequência. E tinha o trema, perdeu. Era certo, agora é errado. Então as regras mudam porque a sociedade muda, as pessoas mudam e a língua muda também. E a gramática faz esse registro. Item 3, texto. Texto é um conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem interpretação e transmitem uma mensagem. Olha só que conceito simples. Claro que é o conceito de texto verbal. Você lembra de 3 conceitos interessantes: coesão, coerência e clareza. O texto escrito tem que ter esses 3 princípios. Outros mais, mas esses 3 são indispensáveis. Eu escrevo uma redação, eu escrevo um bilhete, eu escrevo uma carta, eu escrevo várias redações e elas têm que ter esses conceitos. Tem que ter essas definições, tem que ter esses perfis e tem que transmitir uma ideia. Ah, mas eu vi uma petição. Nossa, quantas páginas, centenas de páginas, milhares de páginas. No entanto, a mensagem tem que ser uma só. Roberlan, além disso, tem o que mais sobre texto? O texto pode ser verbal, já foi dito agora, não verbal, que são imagens, ilustrações, desenhos, e o texto misto, que é a mistura de textos, o verbal e o não verbal.
Item 4, compreensão de um texto. É a análise e decodificação do que está realmente escrito nele, das frases e ideias ali presentes. Isso é compreender o texto, é o corpo do texto. Eu provo isso no próprio texto, no verso tal, na linha tal, no parágrafo tal. Já a interpretação de texto está ligada às conclusões que podemos chegar ao conectar as ideias do texto com a realidade. Você conecta isso a alguma coisa. Como assim, Roberlan? A interpretação é mais sutil, ela é mais da alma. Compreender, corpo do texto, eu vejo. E interpretar, eu percebo, está na alma do texto, está na alma do negócio. Fonética, item 5. Parte da linguística que estuda e classifica os elementos mínimos da linguagem articulada, fones, sons da fala, em sua realização concreta. Como assim? Quando você diz, quando você se expressa oralmente, a fonética está ali presente. Numa vogal, numa sílaba, numa consoante, no hiato, ai, aí. Então, saber o que é fonética me orienta a estudar fonética e também acentuação gráfica. Morfologia, item 6. Estudo da forma, da configuração, da aparência externa da matéria. Estudo da configuração e da estrutura externa de um órgão ou ser vivo. Tem nada a ver com gramática. É porque é um conceito inicialmente biológico. O computador tem morfologia, a casa tem morfologia. E a gramática? Quando eu falo prefixo, radical, sufixo, vogal temática, isso é morfologia. Quando eu digo substantivo, adjetivo, isso é morfologia. Trabalho com estrutura da palavra. Item 7, morfossintaxe, é o conceito que eu mais acho interessante. Às vezes se fala sintaxe, mas morfossintaxe para mim é completo. Diz assim: nível da estrutura e ou da descrição linguística que engloba a morfologia, estudo das formas, e a sintaxe, regra de combinação que regem a formação de frases. Morfologia falamos anteriormente. E a sintaxe? Sujeito, predicado, predicativo. Sim, porque morfossintaxe é um termo melhor para você. Porque quando eu digo assim, isso é um sujeito, eu vou pensar no substantivo. Isso é um predicativo do sujeito. Ah, eu vou pensar no adjetivo. Isso é uma oração. Eu penso na presença do verbo. Então, morfossintaxe é um termo mais adequado. Mas varia de banca para banca. Isso é um gosto, é uma preferência. Item 8, semântica. É a alma do negócio hoje na linguagem. Estudo sincrônico ou diacrônico da significação como parte dos sistemas das línguas naturais. Não entendi nada. Semântica é o sentido, sinônimo, antônimo. O sentido da palavra pode mudar de acordo com o tempo. Por exemplo, bonito, feio, lindo, maravilhoso. É a mesma pessoa? Depende da proximidade, da intimidade, do querer. Então, semântica é o sentido. A expressão tal destacada de acordo com o contexto. Olha, então são questões importantíssimas. Saber o que é semântica. Redação. Denomina-se redação ao processo em que se estrutura um discurso escrito. Tudo que eu escrevo, né, de forma correta, adequada, que passa uma mensagem, é uma redação. Ah, mas eu pensei que fosse só dissertativa. Eu escrevi, eu tenho uma redação. Na aula anterior falamos sobre gêneros literários, gêneros textuais, tipos textuais. Então revisem a aula anterior. Olha, eu revisaria e eu anotaria. Redação é esse conceito aí. Item 10, redação oficial. É todo ato normativo e toda comunicação do poder público, que também é um conteúdo de língua portuguesa. Bastante trabalho em vários concursos da PM, por exemplo, né? Neste edital anterior, 2017, não caiu, mas em 2012 sim, e oscila de um edital para outro, de uma banca para outra. Galerinha, são 10 conceitos importantíssimos. Anotem, revisem, certo? Façam suas observações. Não deixe de ser um teórico em língua portuguesa. A teoria é a mãe do conhecimento para a gente.
Vão ocorrer as dúvidas? Vão ocorrer várias dúvidas. E o que é que eu faço? Volto para os conceitos. Volto para as definições. O que é sintaxe, o que é morfossintaxe, o que é crase, o que é língua, o que é gramática, o que é. É uma aula que você deve guardar com bastante carinho, como as outras também, mas dê um foco nesta aula de hoje. Revise-a o quanto antes. Para não perder o hábito, vamos exercitar a partir de um conceito, de uma definição sobre língua. Eu leio o primeiro enunciado, porque o enunciado é a bula, é a receita, é o norteador da gente. A língua varia no tempo, no espaço, em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando o quê? Então, o enunciado me diz qual o conteúdo, qual a abordagem, qual a visão da banca e o que ela quer provocar de conhecimentos em mim, ou quer provar os meus conhecimentos em determinado assunto. Em bom português, olha, variante histórica, Enem 2014. Se a questão do Enem tem um perfil, se a IBFC tem um perfil, se SESC Gran Rio tem outro perfil. Cada banca pode tratar o mesmo assunto numa abordagem completamente diferente. No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada, aliás. Já não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural, tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim. Assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Olha só a expressão. Assisti uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Os que acharam natural essa frase, cuidado. Não saberão dizer que viram um filme com um ator que trabalha bem. Irão ao banho de mar em vez de ir à praia. Vestido de roupa de banho em vez de biquíni. Carregando guarda-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Pegarão um defluxo em vez de um resfriado. Vão andar no passeio em vez de passear na calçada. Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher. Reflita um pouquinho nesse texto. Qual o aspecto da língua esse texto apresenta? O que é a língua? Vamos voltar ao conceito aqui. Língua é um conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais específicas. E o que é gramática? O uso considerado correto da língua escrita e falada é considerado correto. Pense nesse texto. Então, o conceito, a definição, a teoria te dá bagagem. Na dúvida, volte ao conceito. Focando aqui no enunciado. A língua varia no tempo, no espaço, em diferentes classes socioculturais. Robert, eu nunca estudei assim, não. Mas esse estudo já tem um tempinho já. A linguística prova para a gente, traz para a gente a ideia de que a língua ela é um elemento vivo, ela se transforma. Ela não fica parada, porque ela muda, porque nós, que a produzimos, mudamos também. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que, olha a letra A, o uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. Então, ele está criando uma rixa entre uma e outra e deve se escolher as novas. Ele não aborda isso, fala que existem novas palavras, mas não que deva escolhê-las. Letra B. A utilização de inovações no léxico é percebida na comparação de gerações. Opa! E justamente o que o texto aborda é isso aí. De uma geração para outra, as palavras elas mudam. Letra C. O emprego de palavras com sentidos diferentes. Senhora, mulher, dona, minha esposa é a mesma coisa. Mas mudou o uso. Letra D. A pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que pertence o falante. Isso
é chamado de marca. Existe isso, Robert? Não existe. Mas não é o que a questão aborda. É o modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. Olha, é uma verdade, mas não é a verdade que a questão aborda. Resposta certa, letra B de bola. Mas para que esse exercício hoje aqui? Para mostrar a vocês que um conceito, uma teoria bem elaborada, bem apreendida, faz toda a diferença. Então, foque na teoria. Saiba esses 10 conceitos de forma bem categórica. Revise esse material, anote, escreva, pesquise. E fique com a gente no canal Gramática Nobre, o seu canal da língua portuguesa. Meus nobres, por hoje é só. Valeu pela atenção, pela paciência. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, comente, compartilhe com seus colegas e ó, até a próxima aula. Uma boa semana para todos nós. Roberlan, Gramática Nobre, o seu canal da língua portuguesa. Valeu, até mais.